Olá, pessoas. Paz e luz. Foi nessas circunstâncias extremamente favoráveis que chegou o Espiritismo. Mais cedo, ter-se-ia chocado contra o materialismo todo-poderoso e, em tempo mais recuado, teria sido abafado pelo fanatismo cego. Esta é a declaração de Allan Kardec sobre como o meio científico e o mundo religioso receberam o Espiritismo. Ou seja, segundo o codificador, a doutrina chegou quando nem o fanatismo nem o materialismo predominavam no pensamento francês, dentro e fora das academias. Mas, assim como fatos históricos contados em livros didáticos sobre a Revolução Francesa, por exemplo, muito do que se escreveu sobre o Espiritismo após o desencarne de Kardec até o início deste século foi de forma equivocada, principalmente por utilizar ideias e conceitos da nossa época atual sem considerar as peculiaridades da França dos tempos de Kardec. Eu explico. É absolutamente falsa a ideia de que o professor Hipólito Léon Denis Arrivaio era um cientista cético ou um materialista antes de conhecer os fenômenos espíritas. Até porque, como discípulo do pensamento espiritualista de Pestalozzi, ele adotou o espiritualismo racional próprio do século XIX como fundamento para suas próprias ideias, como inclusive base para construir a doutrina espírita. Também jamais fundou uma religião ou uma nova seita, sendo esse inclusive um outro falso entendimento presente no senso comum atual. Em seu tempo, aliás, os espiritualistas racionais, distantes das religiões formais, faziam uso dos conceitos de religião e moral natural para estudar os atos da alma humana e de suas relações sociais. O espiritualismo, é bom que se diga, assim como o espiritismo, a nossa doutrina, é uma ciência dedicada a estudar o ser humano, considerando a sua fase espiritual como regida por leis naturais. O espiritismo explica fatos e conceitos relacionados a Deus, a alma, à vida futura. Inclusive, é base de outras religiões, mas jamais o espiritismo pretendeu tornar-se uma delas. Quase não se sabe, mas as ciências humanas naquele tempo adotaram o espiritualismo como paradigma fundamental para estudar o ser humano. No regulamento da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, o artigo 1º define que a sociedade tem por objetivo, abre aspas, o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. São proibidas nela as questões políticas, de controvérsia religiosa e de economia social. Fecha aspas. Mas, o que são as ciências naturais? No campo do que chamamos hoje ciências humanas, e aí aplica geografia, a minha geografia, história, filosofia, psicologia, todas são ciências humanas. Na França da época de Kardec, essas ciências recebiam o nome de ciências morais. E o objetivo das ciências morais estavam em compreender as leis naturais que regem a alma humana por meio de uma psicologia experimental, para recriar inclusive uma sociedade sobre novas bases. Mas essa psicologia não se destinava a uma finalidade terapêutica como ocorre hoje. Na Revolução Francesa, foi criada em Paris uma academia de ciências morais e políticas dentro do Instituto de França em 1795, mas as suas atividades foram interrompidas por Napoleão Bonaparte em 1803. Nessa academia havia o estudo da alma, da moral teórica e prática, nas ciências filosóficas e, numa subdivisão, as ciências metafísicas, na qual se estudavam os primeiros princípios. Pasmem. Deus, espírito e matéria eram objetos de estudo dentro da academia. Depois de 1832, o ensino superior das ciências morais adotou os estudos da fisiologia, mas era para simplesmente ampliar o entendimento do ser humano ao adotar como base conceitual o espiritualismo racional.
e a ideia de um ser duplo, ou seja, para os espiritualistas racionais, havia uma alma encarnada em um corpo. Chegava à academia o espiritualismo como filosofia social oficial das academias. Conhecendo esses fatos históricos, é que entendemos perfeitamente o que disse Kardec sobre o advento do Espiritismo naquela época, como nós citamos no início do nosso programa. Ele se apresenta no momento em que o fanatismo, morto pela incredulidade que ele mesmo provocou, não mais lhe pode impor uma barreira séria, em que se está fatigado no vazio deixado pelo próprio materialismo. No momento em que a reação espiritualista, provocada pelos próprios excessos do materialismo, se apodera de todos os espíritos, aí surge a procura das grandes soluções que interessam o futuro da humanidade, declarou Allan Kardec. Exatamente no momento em que a sociedade almejava intensamente essas conquistas, uma nova condição experimenta um ambiente favorável, a partir do qual o desenvolvimento do espiritualismo racional dentro das academias faz nascer o espiritismo como nós conhecemos hoje. Se você perguntar a qualquer espírito o que aconteceu em 31 de março de 1861, todos irão informar do falecimento de Allan Kardec, do professor Hipólito. Mas quais as circunstâncias? Onde exatamente ele faleceu? Quais foram as causas? É o que vamos apresentar no nosso próximo programa. E eu espero você. Até lá. Paz e luz.